Correção da atividade de Biologia do 8º ano do Ensino Fundamental 2, do dia 15/5 de 2020. Colégio Crescer, Educação de Qualidade, começa aqui. Células. A célula é a menor unidade dos seres vivos, com formas e funções definidas. Isolada, forma todo ser vivo, no caso dos organismos unicelulares, ou junto com outras células, no caso das pluricelulares. A célula tem todo o material necessário para realizar processos vitais, como nutrição, liberação de energia e reprodução. O ser humano é constituído por cerca de 100 trilhões de células. De todas elas, a maior é o óvulo, que possui o diâmetro de um ponto final. As demais são invisíveis ao olho nu. As células que formam o organismo de muitos dos seres vivos apresentam uma membrana envolvendo o seu núcleo. Por isso são chamadas de células eucariotas. A célula eucariota é constituída de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Diferente das células eucariotas, a célula procariota não possui membrana nuclear nem estruturas membranosas no seu interior. Membrana plasmática ou membrana celular. É a espécie de película que envolve e protege a célula. Possui impermeabilidade seletiva, ou seja, ela regula a entrada e a saída de substâncias na célula. Através dela, a célula recebe oxigênio e nutrientes, elimina gás carbônico e outras substâncias. Na célula vegetal, além da membrana celular, existe ainda mais externamente a parede celular, formada de celulose. O citoplasma é a parte da célula que fica entre a membrana celular e o núcleo. É constituído por um material gelatinoso chamado hialoplasma. Questão número 1. As células são componentes fundamentais de todos os seres vivos, não sendo encontrada apenas nos vírus. Algumas pessoas costumam dizer que as células são formadas por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Entretanto, nem todas as células possuem núcleo organizado, recebendo o nome de células procarióticas. Questão número 2. As células são formadas tanto por substâncias orgânicas como inorgânicas. A membrana plasmática, por exemplo, é constituída principalmente por fosfolípidos e proteínas, sendo chamadas de membrana lipoproteica. A constituição de membrana permite que ela selecione o que entra e o que sai da célula. Uma característica denominada é a permeabilidade seletiva. Questão número 3. Em algumas células animais é possível observar externamente a membrana plasmática, uma camada de glicídios. Essa camada que ajuda como barreira contra agentes físicos e químicos e atua no conhecimento das células, recebe o nome de glicocálix. Número 4. Em algumas células encontramos organelas denominadas plastos, que dentre algumas de suas funções relacionam-se com a produção de aminoácidos e ácidos graxos. Essas organelas são encontradas em células animais. Número 5. Os organismos como os cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem em comum a estrutura. Letra D. Ribossomos e membrana plasmática. A construção do nosso saber depende somente de cada um de nós.